Bom dia, meu povo. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Nesse mais um dia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje estamos aí completando um ciclo, 40 dias, meu povo. É para aplaudir de pé, né, não? É para aplaudir de pé, meu povo, com muita alegria no Senhor. Hoje o homem é 40. Isso fala de ciclo completo. E aí nós temos aí mais 9 dias. Glória a Deus por isso. Mas louvado seja o Senhor, Ebenezer, até aqui. Nos sustentou o Senhor, até aqui Ele nos conduziu e permanecerá nos conduzindo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmo 63. Eita glória, pastora Cícera. Eita glória. Abra sua Bíblia comigo em Salmo, capítulo 63. Salmo 63. Acharam? Salmo, capítulo 63, a partir do versículo 1. Salmo 63, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim. Eu vou ler em duas versões, tá bom? Vou ler na judaica e depois vou ler na mensagem. Ó Deus, tu és meu Deus. Ó Deus, tu és meu Deus. Eu te busco intensamente. Meu coração tem sede de ti. Meu sangue por ti anseia. Em uma terra seca e exausta, onde não há água, eu te contemplava no santuário. Via seu poder e glória, pois tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvarão. Sim, eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Como um rico banquete, minha alma se fartará. Com alegria nos lábios, minha boca te louvará. Quando me lembro de ti, em meu leito, medito em ti nas vigílias da noite, pois tu tens sido a minha ajuda. À sombra das tuas asas me regozijo. Meu coração apega-se a ti, e a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram destruir minha vida, que desçam às profundezas da terra e sejam entregues à espada, e se tornem presas para chacais. O rei, porém, se regozija em Deus. Todos os que juram por seu nome louvarão, mas a boca dos mentirosos será silenciada. Agora eu quero ler na versão A Mensagem. Diz assim: Tu és meu Deus, e eu não consigo me cansar de ti. Eu tenho grande fome e sede de Deus, ao viajar por terras secas e exaustivas. Então aqui estou, no lugar da adoração, de olhos abertos, bebendo da tua força e da tua glória. Em teu generoso amor, finalmente estou vivendo. Meus lábios transbordam louvores como fonte. Eu falarei bem de ti, enquanto respirar. A ti erguerei os meus braços. Fico satisfeito, como se estivesse, como se estivesse diante de um fino banquete. É tempo de louvar em voz alta. Se estou sem sono, à meia-noite passo horas em gratificante reflexão. Sempre me defendeste. Por isso estou livre para correr, para brincar. Agarro-me a ti para salvar a minha vida. E tu me seguras firme e me sustém.
Os que estão lá fora para me pegar terão um triste fim. Estão destinados à morte, prestes a ir para as profundezas. Eles morrerão de morte violenta, serão devorados por chacais, membro a membro, pois o rei está contente com Deus. Seus verdadeiros amigos espalharão alegria, enquanto os comentários maldosos serão calados para sempre. Pai, nesta manhã, nós queremos apresentar o nosso coração diante do Senhor. Nesta manhã, Pai, nós queremos nos deleitar em Ti. Pai, em Salmo 63, a Tua palavra declara que Davi estava em meio ao deserto, mas a visão que Davi tinha era de um fino banquete, porque o coração de Davi tinha fome e tinha sede da Tua presença. Davi não falava de uma fome, uma sede física, mas de uma fome, uma sede de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Ao ponto, Pai, de estar no deserto, estar sendo perseguido de todos os lados, homens vindo para o matar. Mas, Pai, Davi estava declarando: os meus lábios te louvam, os meus lábios te adoram. Eu me assento na mesa do fino banquete com o Senhor e me sinto satisfeito. Ah, Senhor, isso é um coração que era íntimo do Senhor. Isso só pode declarar, Senhor, essas palavras só podem ser declaradas de um coração, Senhor, que aprendeu a se satisfazer em Ti, que aprendeu a se alegrar em Ti, que aprendeu a fazer do Senhor o lugar de refúgio, de fortaleza, o banquete para o qual a alma, Senhor, de Davi precisava. Pai, nós estamos aí na sexta semana da contagem do homem, completando hoje 40 dias. Obrigada, Senhor, por essa rota. Obrigada, Senhor, por esse percurso e por ter nos ajudado até aqui. Mas, Pai, nesta semana, nós queremos aumentar o nível da nossa intimidade com o Senhor. Nós queremos aumentar o nível, Senhor, do conhecer o Senhor. E, Pai, ser marcadas, ser manifestado em nós e através de nós o fruto, Senhor, da fidelidade. Senhor, nos ensine a ser fiéis. Senhor, nos arranque, Senhor, de um pensamento, Senhor, dúbio, Pai, em nome de Cristo Jesus. Mas nos ensina, Senhor, a ser fiéis ao Senhor, como o Senhor é fiel conosco. Pai, produza em nós, Espírito Santo, este fruto, produza em nós, Espírito Santo, este fruto. Só o Senhor, Espírito Santo, pode gerar isso no coração do homem, só o Senhor pode produzir em nós o nosso caráter, o fruto, Senhor, da tua bondade, o fruto da tua fidelidade, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, estar imersos em Ti, pois quanto mais próximo do Senhor nós estamos, mais, Senhor, mais nós queremos estar perto de Ti, mais nós queremos parecer contigo. Então, Senhor, atraia o nosso coração a um relacionamento íntimo e sincero contigo. Atrai o nosso coração, Senhor, para um lugar, Senhor, onde nós acessamos as recâmaras, Senhor, do Teu coração. Pai, onde não há segredos, onde, Pai, o Senhor tem prazer, Senhor, em revelar aquilo que também está no teu coração, mas o Senhor só revela o que está no teu coração para aqueles que são fiéis a Ti. Pai, pois a tua fidelidade, Senhor, nos dá, Senhor, acesso a lugares que os infiéis não têm. Há lugares, Senhor, que aqueles, ó Pai, que são de mente dividida não têm. Há lugares que os instáveis não têm. Mas os íntimos, sim, Senhor. Pai, nos ensine a ter um coração, Senhor, como João. Nos ensine, Senhor, a ter um coração, Senhor, íntimo do Senhor. O discípulo mais íntimo do Senhor era João, mas o Senhor tinha três mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Pai, Pedro, Tiago e João viam coisas que outros não viam. Pai, nos ensine, nos ajude, Senhor, a estar nesse lugar, Pai, de estar mais próximo de Ti, estar mais perto de Ti.
estar, Senhor, mais parecido contigo em nome de Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor. Como diz o pai do menino que estava ali passando por um endemoniamento, ele disse: Eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Pai, em nome de Cristo Jesus, nos ensine, Senhor, a crer. Nos ensine, Pai, a nos aproximar mais, assim como o Senhor nos ensinou alguns dias atrás. O abandono não faz parte do teu caráter, Senhor. Então, o Senhor sempre está presente, somos nós quem saímos desse lugar. Assim, Pai, nós te pedimos nessa manhã, nos ensine, Pai, sobre a tua fidelidade. Nos ensine, Pai, sobre a tua intimidade. Nos ensine, Pai. Em nome de Cristo Jesus, fale conosco nesta manhã. Em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, queridas? Bom, bom dia, Andréia, Shalom. Nós estamos, vou repetir isso aqui, né? Tem que ficar bem registrado. Fechando aí o ciclo de 40 dias. Meu povo, isso é para dançar, isso é para pular, isso é para aplaudir. Glória a Deus por isso. Isso é muito bom, meu povo. 40 dias. Sabe o que é 40 dias? 40 dias é um ciclo completo. Aleluia! E nesse ciclo completo, o Senhor nos chama a um lugar mais íntimo, a um lugar mais perto, a estar mais próximo do coração dele, para ouvir a voz dele, né? Nos chama a ter um coração, queridos, fiel ao Senhor, que permanece independente da situação, amém? Bom, enquanto eu orava, o Senhor trouxe, me lembrou de uma palavra, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas. Lucas capítulo 9. Enquanto você abre, eu já volto, tá bom? Lucas 9, a partir do versículo. Lucas 9, a partir do versículo 18. Lucas 9, a partir do versículo 18. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Certa vez, Yeshua estava orando em particular, e os discípulos estavam com ele. Ele lhes perguntou: Quem a multidão dizem que eu sou? Eles responderam: João, João o Imersor, João Batista, né, no caso. Mas outros, Elias, e ainda outros, um dos profetas do passado, que ressuscitou. E vocês? Perguntou, perguntou, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Messias de Deus. Ele, porém, os advertiu de que não contasse isso a ninguém, adicionando, o filho do homem tem que suportar muito sofrimento, a ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei. Ele deve ser morto, mas ressuscitará no terceiro dia. Então, disse a todos: Se alguém quiser me seguir, terá de dizer não a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e continuar a me seguir. Vou até aí. Preste bem atenção. Jesus, ele está cumprindo o seu propósito e é tão interessante que Lucas, capítulo 9, ele vai iniciar, nós não lemos o começo, mas só para a gente contextualizar,
Ele vai começar com Jesus dando autoridade para os discípulos, para expulsar demônios, para curar doenças, para proclamar o reino de Deus. E nisso tudo, Jesus vai dar algumas instruções de como eles deveriam partir para as suas missões, para ir levar o evangelho aos outros povos. Jesus, dentro disso tudo, Jesus está ali ensinando para os discípulos sobre autoridade, sobre falar em nome do Senhor, sobre pregar o nome do Senhor, sobre ter domínio através do nome do Senhor, ter unção através do nome do Senhor. Mas quando nós chegamos no versículo 18, olha que interessante. No versículo 18, o Senhor ele está dizendo, ele chama, ele vai orar em particular, ele chama os seus discípulos para esse lugar de quê? De intimidade dele com o Pai. Todas as vezes que a palavra de Deus diz que Jesus estava indo orando em particular, Jesus estava se isolando da multidão para ouvir o que o Pai tinha a dizer. Só que na ocasião, Jesus ele chama os seus discípulos para esse lugar, sabe por quê? Porque do mesmo modo que Jesus fazia o que via o Pai fazer, ele estava ensinando para os seus discípulos a ver e fazer o que viam Jesus fazer. Em Mateus capítulo 6, a palavra vai dizer assim, que os discípulos, em certo momento, pedem para Jesus, Senhor, ensina-me a orar, ensina-nos a orar. E Jesus, né, logo inicia ali a oração que todos conhecem, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, que o seu nome seja mantido santo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Porém, antes de Jesus ensiná-los a orar, o que Jesus vai dizer para os discípulos em Mateus capítulo 6? Quando você for orar, entra para o teu quarto, fecha a porta, e lá dentro do teu quarto, o Pai que te vê em secreto, que ele, Jesus não diz o Deus, o soberano, o Criador dos céus e da terra. Jesus diz: o Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Jesus estava falando para os discípulos assim, ó, sabe o Pai, sabe o Deus que vocês ouviram falar durante toda a história dos antigos, sobre todas as escrituras que já lhe foram faladas, e que eles, deixa eu te trazer um apontamento aqui, não tinha Novo Testamento na época de Jesus. Jesus ensinou sobre o relacionamento com o Pai a partir das escrituras do Antigo Testamento. Jesus, às vezes, a gente pensa assim, mas e aí? Como é que funciona a questão, né, de Jesus? Queridos, no Antigo Testamento, nós conhecemos o Deus que é soberano. Mas quando Jesus se manifesta, ele vem para apresentar o Pai, que era isso que a nação de Israel não conhecia. A nação de Israel sabia executar as leis do Senhor de modo religioso, mas agora Jesus vem estabelecer um padrão de intimidade com o Pai. Eles conheciam o Pai, Abraão, mas não o Deus Pai, que tanto que para eles era utopia Jesus falar que ele era filho de Deus. Quem dirá nós, né? Então Jesus ele vai desde o início, ele vem trazendo esse aspecto, olha, vá para a intimidade. Entra para o lugar secreto, fica lá. Você pode ver quando Jesus está no meio da multidão, quando Jesus está andando com o povo, quando Jesus está com os discípulos. Em nenhum momento Jesus ora. Sabe por quê? Porque ele faz isso no seu lugar íntimo. Tudo que Jesus precisava para vencer o seu dia, ele adquiria no seu relacionamento com o Pai. Lembrando que Jesus era homem também. Mas aqui, feito o plano de fundo, aqui Jesus ele vai para esse mesmo lugar de intimidade. Porém, agora, sabe o que, que ele está fazendo? Ele está levando os seus discípulos para um lugar de intimidade. E nesse levar os seus discípulos para esse lugar de intimidade, nesse lugar de intimidade, olha isso, Andréia, olha isso, olha isso, olha o que o Espírito Santo está dizendo. Está trazendo aqui como entendimento para o nosso coração. É nesse lugar de intimidade que Jesus vai dizer assim:
O que as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas estão falando ao meu respeito? Ok, Jesus não estava querendo o relatório do seu dia com a multidão. Jesus sabia o que ele tinha passado com a multidão. A pergunta central de Jesus aqui, sabe qual é? Mas e vocês me conhecem? Sabe por quê, André? Porque a partir do versículo 1 eles receberam autoridade. Mas a autoridade sem intimidade se torna religiosidade. E Jesus, ele estava dizendo para os seus discípulos assim: aí, vem cá, eu vou perguntar para vocês no meu lugar secreto. Vem cá que eu quero ver o quanto vocês me conhecem. E deixa eu dizer algo aqui. Essa pergunta feita por Jesus, ela foi feita num lugar muito estratégico em Israel. Olha, olha, depois eu gosto muito de estudar o contexto histórico, né? E geográfico da história. E aí eu vou lá e pergunto, mas em que ocasião, onde que Jesus estava quando ele perguntou isso aqui para os discípulos? Ele estava, queridos, e lá na região onde ele estava, tinha um lugar que era um templo de idolatria para o deus chamado Baco. Já ouviu falar de Baco? Baco, ele é o deus da loucura, ele é o deus da pandemia, da loucura. Simboliza loucura. Ele é o deus da embriaguez. Então, ali era feito as bebidas que trazia entorpecimento para as pessoas, para que elas cultuassem a esse Deus. O culto feito a ele era um culto baseado em vinho forte, em bebida forte. Por quê? Porque as pessoas tinham que perder o sentido para então adorá-lo. Jesus está passando naquela região. Se você nunca assistiu The Chosen, assista que lá. Eu acho muito interessante que mostra exatamente dentro do contexto histórico. Fica a dica. Jesus está, mas não foi lá que eu aprendi não, tá, meu povo? Foi estudando mesmo. Mas eu achei interessante, lembrei aqui da cena. Jesus está passando com seus discípulos ali, ele para de frente ao templo de Baco e ele faz essa pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E vocês? Como vocês testemunham ao meu respeito? Quem eu sou para vocês? E aí logo o Espírito de Deus vem sobre Pedro e diz, aqui em Mateus, em Lucas fala só você é o Messias de Deus, mas em Mateus vai falar tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha que interessante, quando Pedro ele diz tu és o Cristo, tu és o Messias, ele está tendo revelação do Jesus que é Deus, filho da identidade de Jesus em Deus. Logo que Pedro declara isso, Jesus olha para Pedro e fala: e tu és pedra. Sabe por quê? Porque quando eu conheço Jesus, Jesus também revela para mim a minha identidade nele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por isso que Jesus fala com eles dentro desse território, porque sobre a pedra havia um altar, havia um trono de, como é que eu posso dizer? De entorpecimento, daquilo que tirava a consciência das pessoas, daquilo que era engano. E Jesus estava dizendo, olha, sobre esta pedra, não é sobre a pedra Pedro, como os católicos declaram, né? Eles entenderam dessa forma. Não é sobre a pedra chamada Pedro, não. Pedro tinha autoridade sobre a igreja. Mas a pedra que Jesus está falando era daquela região, sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, porque lá era conhecido como as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Quanto mais perto de Jesus eu estou, quanto mais próximo de Jesus eu estou, quanto mais no íntimo com Jesus eu estou, e mais uma vez eu repito, versículo 18. Certa vez Yeshua estava orando em particular e os seus discípulos estavam com ele. Queridos, você só terá revelação de quem Cristo é
quando você aprender a desfrutar do lugar de intimidade junto com Jesus. E nesse lugar de intimidade junto com Jesus, você vai conhecendo. O Espírito Santo vai te fazendo conhecer, o Espírito Santo vai te fazendo conhecer, ao ponto de dia após dia, Cristo ser revelado ao seu coração. Mas como, Ari? Como que eu acesso esse lugar? Perceba aqui, queridos, olha o que Jesus está dizendo. Pedro declara quem ele é. Aqui na judaica vai dizer assim: ele adicionou o filho do homem, ou seja, eu, né? Ele estava dizendo, o filho do homem vai ter que suportar o quê? Na minha versão está escrito: sofrimento, rejeição, até a morte. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus sabia a sua missão, mas ele sabia também todo o processo que ele iria passar, diferente de nós, né? Se nós, a gente já desiste. André, sem saber o processo, você imagina se nós soubesse. Ele falava assim, ah, não, vamos fazer um negócio, pô, vamos ficar aqui mesmo. Vamos mexer com isso não. Vamos ficar aqui, que é muito legal chegar do outro lado, mas para enfrentar essa chuva, essa tempestade aí não vai rolar não, Jesus. Mas Jesus sabia de todo o processo. Ai, Ari, eu sou rejeitada, Jesus também foi. Ai, Ari, eu sou abandonada, Jesus também foi. Ari, as pessoas falam mal ao meu respeito, falam de Jesus também. Ai, Ari, coisas dão errada para mim, para Jesus também dá. Porque Isaías, a palavra de Deus, ela não mente. Isaías fala que foi um homem de dores. Isso quer dizer que cada situação que você e que eu vivemos, ele também viveu. Sabe por quê? Ele não viveu como Deus, ele viveu como homem. Filipenses capítulo 2. Ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, de homem, para o cumprimento do propósito. Mas sabe uma coisa que Jesus tinha e que a gente está precisando de aperfeiçoar? Fidelidade. Até no último momento, na última situação, Jesus, no seu momento de intimidade com o Pai, em grande agonia, ele dizia, queridos, mas Ari, se é Jesus, isso é o Jesus homem, queridos. Jesus mesmo vai dizer para Pedro, Tiago e João no jardim do Getsemane, a minha alma está em grande agonia. Sabe o que ele estava sentindo, Marilene? Medo, angústia. Ele estava sentindo dor. Ele estava carregando tudo aquilo sobre os ombros dele. Ele estava sentindo fraqueza. Ele disse para os seus discípulos: ore comigo pelo menos por 1 hora, interceda comigo. E que isso foi na hora da maior crise de Jesus. Sabe onde que os íntimos estavam? Dormindo. Você acha que é só a gente que passa por abandono? Você acha que é só você, como diz meu pastor Alecrim Dourado, que é abandonado? Brincadeiras à parte. Você acha que é só você que é rejeitado? Jesus volta 3 vezes para falar com Pedro e Tiago e João. Vocês realmente vão continuar dormindo. Sabe o que, que ele estava dizendo? Eu estou aqui precisando de vocês. Naquela hora não era eles quem precisava de Jesus, era Jesus quem precisava deles. E eles dormiam, porque eles não conseguiam suportar a pressão. Que eles vai ter momentos na nossa vida que o Senhor não vai permitir com que pessoas estejam perto de nós. Mas isso não é determinado por nós, é determinado por Ele. Sabe por quê? Porque esse é o momento da forja. Mas vai ter momentos, eu disse aqui outro dia, em que o Senhor vai levantar aqueles que vão te ajudar a suportar o processo. Mas a pessoa melhor, que é acima de qualquer outra, que de fato, queridos, não vai te abandonar em nenhum momento e que vai suportar com você todos os detalhes do seu processo, é Cristo, na sua intimidade. É esse lugar de intimidade
que você vai conhecer a Ele e que você vai se conhecer nele. Às vezes a gente busca resposta num monte de coisa, num monte de pessoas, mas não tem outro lugar. O único lugar é Ele. Aí ele vai entrar aqui no versículo 23, que é o ponto central que eu quero falar. Então disse a todos: se alguém quiser me seguir, diga não a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e continue me seguindo. Queridos, olha a tipologia que Jesus traz. Ele acaba de dizer que ele vai ser morto. E ele fala para todos que estão ali agora, não é só para os discípulos, é para a multidão, para os discípulos, os fariseus, todo mundo estava reunido ali. Jesus, ele olha para eles e diz assim: olha, se você quiser me seguir, eu gosto da versão que fala, aquele que quiser vir após mim. E eu gosto dessa versão, sabe por quê? Porque vir após, isso quer dizer que ele está indo na frente. Isso quer dizer que o processo que você vai passar, ele fala, eu já passei. Eu já fui nesse caminho. Mas se você, olha isso. Se você for obediente, ouvir a minha voz, se você me seguir, nesse caminho aqui, ó, esse é o caminho que você precisa seguir. Sabe por quê, queridos? Quem não tem identidade, quem não tem direção, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Então eu abro um monte de portas, um monte de janelas, e aí eu falo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e aí você chega no lugar, não é, você volta, você chega no outro, não é, você volta. Mas Jesus está apontando aqui, eu sou o caminho. E a gente vai abrindo o quê? Atalhos. E aí Jesus, ele está dizendo aqui, ó, aquele que quiser vir após mim. Ele está dizendo, olha, tem muitos caminhos, mas nenhum deles te leva ao Pai. Você quer conhecer o Pai? Venha por mim. Ele diz, aquele que quiser vir após mim. Sabe o que ele está dizendo? Olhe para mim. No caminho, fixe os seus olhos em mim. No caminho, você vai encontrar muitas distrações, mas fixe os seus olhos em mim. Negue-se a si mesmo. Negue a sua infidelidade, negue as suas dores, negue as suas vontades, negue os seus desejos, tome a tua cruz, porque a tua cruz é tua. Ninguém vai poder carregar por você, é sua. Só que os atalhos, sabe o que é? Eu tentar diminuir a cruz, ou eu tentar abandonar ela no meio do caminho, e ele está dizendo, olha, negue diariamente, sabe por quê, queridos? A vida com Cristo é uma vida de renúncia. Só que sabe onde eu vou conseguir renunciar? No meu lugar de intimidade. Hoje eu comecei aqui declarando sobre Salmo 63, né? Eu amo Salmo 63. Para mim é o Salmo da manhã. Tem até a música do Fernandinho, né? Pela manhã te buscarei, nas madrugadas eu me achegarei a ti. Mas Salmo 63 é exatamente o que Davi está fazendo. Queridos, Davi está cercado por uma tropa de Saul. Ele está dentro de uma caverna escondido. E é interessante, olha, o Senhor me lembrou disso aqui. Jonatas, ele era amigo de Davi, sim ou não? Amigo íntimo. Os amigos íntimos, eles te encontram até em meio ao deserto. Jonatas encontrava Davi no deserto, mas Saul não encontrava Davi no deserto. Sabe por quê? Porque os íntimos sabem dos seus esconderijos. Os íntimos acessam lugares que outros não acessam. Mesmo estando ali em processo de quase morte, sabe o que Davi tinha? Fidelidade ao Senhor. E Davi carregava honra. Davi teve várias oportunidades para largar a sua cruz, que era Saul, para matar Saul. E ele dizia: eu não tocarei no ungido do Senhor. O respeito de Davi não era por Saul, era pelo Deus que ungiu Saul. A fidelidade de Davi era a fidelidade ao Senhor. E no meio do deserto, você imagina, gente, eu viajo quando eu leio a Bíblia. Falo, meu Deus, como que pode? O cara sendo perseguido, com fome,
Aquilo tudo acontecendo em volta dele, ele olhando para o Senhor e dizendo: eu estou com fome e sede de ti. Ele usando a situação para gerar uma adoração, André. Ele usando aquela situação de quase morte para gerar uma adoração ao Senhor. Pai, Deus, tu és o meu Deus. Você imagina? Talvez, eu gosto de ter a mente kids, como diz minha amiga. Você imagina? Você lá olhando assim, você vendo aquele exército vindo para te matar com porrete, com espada, com tudo quanto é arma que pode imaginar, caçando, farejando, caverna por caverna. Davi sentado, olhando para o deserto. Ele para, tá lá toda a situação acontecendo. Caminha nessa visão. Com toda aquela situação acontecendo, Davi olha para aquele deserto. Ele para de olhar para a situação e ele olha para Deus e diz: Deus, tu és o meu Deus. E eu não consigo me cansar de ti. Eu tenho grande fome e sede de Deus. Queridos, o físico de Davi estava com fome, mas ele transferiu isso para o Senhor. Eu tenho grande fome e sede de Deus, ao viajar por terras secas e exaustivas. Mas então aqui estou, no lugar da adoração. Davi, o físico dele estava no deserto, mas a alma, o espírito, no ambiente da adoração, bebendo da tua força e da tua glória. E aí Davi completa essa frase: em teu generoso amor, finalmente estou vivendo. Talvez Davi nem estava sentindo Deus naquele lugar, mas Davi não precisava sentir para crer. Guarde isso no seu coração. A fé não sente, a fé sabe. A fé não sente, a fé sabe. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Sabe por quê? Porque a gente não precisa sentir para confiar no Senhor. É ter a certeza que nesse processo ele também está diariamente te ajudando a abandonar a sua cruz, a carregar a sua cruz e seguir. Quando chegamos um pouco mais abaixo aí em, em Lucas, capítulo 9, aqui eu encerro, a palavra vai dizer no versículo 28 assim, ó: cerca de uma semana depois de Yeshua ter dito essas coisas, levou Pedro, Tiago e João consigo. Subiu o monte para orar. E quando orava, aparecia de a sua face mudou. A aparência da sua face mudou. As suas roupas ficaram de um branco resplandecente. De repente havia dois homens conversando com ele, Moisés e Elias. Lembra que eu disse ontem? Essa é essa cena aí, ó. Eles apareceram em um esplendor glorioso e falavam sobre o êxodo que deveria se cumprir brevemente em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele foram dominados por um sono. Acordando subitamente, eles viram sua glória, os dois homens em pé ao lado dele. Quando o homem iam, iam deixar Yeshua, Pedro disse, sem saber o que falava: é bom estarmos aqui, Rabi. Vamos construir 3 cabanas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias? Enquanto falava, eles foram envoltos, uma nuvem os envolveu. Eles ficaram com medo ao entrar na nuvem. Veio uma voz dela dizendo: este é o meu filho, a quem escolhi. Ouçam-no. Quando a voz falou, Yeshua estava outra vez sozinho, e eles mantiveram o silêncio. Naqueles dias, não contaram a ninguém sobre o que tinha visto. Olha que interessante o percurso desse capítulo. Quando chega aqui, Jesus tinha acabado de dizer para todos: negue-se a si mesmo, diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Mas no momento da revelação da glória, só 3 estavam. Por que que os outros não estavam? Por que que Jesus subiu só com eles? Porque os íntimos recebem revelação
que os outros, que a multidão, não vai receber. Sabe quando eles ficaram sabendo disso aqui? Só depois que Jesus foi morto e crucificado. E talvez ressurreto. Os outros só nesse período ficaram sabendo. Lucas não estava lá. Ele escreve, mas ele escreve o que foi contado, mas não o que ele viu. Preste bem atenção, queridos, o que o Senhor está dizendo aqui. Eu não sei como está a sua intimidade com o Senhor. Eu não sei como está a tua fidelidade com o Senhor. Dentro desse contexto aqui, de Jesus no monte sendo transfigurado, em Mateus vai dizer assim que quando a nuvem os envolve, a palavra diz que eles caem e quando eles levantam, eles veem apenas Jesus. No ambiente em que eles sentiram medo, a única coisa que eles viam era Jesus. Então que eu não sei, como eu estava dizendo, como está a sua intimidade, eu não sei como está o seu relacionamento, eu não sei como está a sua fidelidade com o Senhor. Mas o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã é: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Mas isso você só vai conseguir voltando para o seu lugar de intimidade. Talvez nós estamos como a mulher samaritana, buscando água do poço para beber, sem saber que Jesus é a fonte de águas vivas, sem discernir que Ele é a fonte de águas vivas. Às vezes a gente está procurando em tantas coisas, em tantas pessoas, saciar a fome da nossa alma, a sede da nossa alma, e nos esquecendo que Jesus, Ele já liberou tudo aquilo que você precisa. Ele é tudo que nós precisamos. É claro, Deus usa pessoas para isso, mas vai ser inútil a nossa busca desenfreada sem que Ele seja o centro disso. Sem que o primeiro lugar que você procure seja Ele. Sem que a primeira pessoa que você dependa seja Ele. Sem que a primeira pessoa que você anseie seja Ele. Mas sabe como que a gente tem revelação de Jesus? Tendo relacionamento com o Espírito Santo. É o Espírito quem revela o Filho, e o Filho revela o Pai. Então, que nesse dia você possa buscar essa intimidade com o Espírito Santo. Ore de modo simples. Espírito Santo, me ensina a ser íntima do Senhor, mas me ajude também na minha pouca fé. Me ajude a ser fiel. Me faz voltar onde que eu me perdi aqui, ó, no caminho da intimidade. Onde que eu me perdi nesse lugar que outrora era simples de me achegar, mas que hoje às vezes se torna tão difícil. Hoje tantas coisas estão atrapalhando esse caminho. Ontem eu estava dizendo para uma pessoa, a gente não tropeça em rocha, a gente tropeça em pedra. E a gente vai tropeçando em pedras que quando a gente não percebe, queridos, a gente já saiu do caminho há muito tempo. A gente vai trazendo coisas para dentro do nosso cotidiano, para dentro da nossa vida que tem a aparência de Deus. Ah, mas aqui está falando de contém Deus, mas não é Deus. Queridos, tudo, você pode mergulhar aprendendo sobre muitas coisas e precisamos fazer isso. Mas se isso aqui, ó, não for a sua bússola, você vai se perder. Você vai se perder. Então, talvez nós passamos dias, passamos semanas sem parar. E eu não estou dizendo de uma leitura corrida. Eu não estou dizendo de ouvir na sua agitação, simplesmente não. Eu estou falando de você parar diante desta palavra que é poderosa e eficaz para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Parar nessa palavra e falar assim: Senhor, eu me exponho à tua palavra. Eu permito que a tua palavra me limpe, eu permito que a tua palavra me alimente, eu permito que a tua palavra me aproxime do Senhor.
Eu permito, todas as vezes que eu sento aqui, eu falo com o Senhor, Pai, eu quero começar o meu devocional. Mas eu não quero apenas ler a tua palavra. Eu me exponho diante dela. Eu me desnudo para que a tua palavra me vista. Eu abro mão de tudo que eu sei, de tudo que está aqui ó, na minha consciência humana, de tudo que eu já aprendi da tua palavra, para que eu possa aprender, para que eu possa comer o maná novo que desce do céu no dia de hoje. É assim que nós precisamos. Você vai ter o seu modo, esse é o modo que o Senhor me deu, mas não abra mão de ir após Ele, de seguir Ele, de ir por um momento de intimidade com Ele. Eu disse ontem, quando seguimos o fluxo da multidão, até certo ponto vai parecer que isso está legal. Mas no fim das contas, sabe o que, que a gente vai estar pedindo para Jesus? Um sinal. E quando ele não saciar o êxtase da nossa alma, sabe o que, que vai acontecer? Eu vou levá-lo a Herodes e vou dizer: crucifica-o, pois esse não é o rei dos judeus. É isso que a multidão fez. Eu disse ontem, aqui eu encerro. A multidão seguiu Jesus, viu os milagres, comeu o pão que Jesus multiplicou. Foi curada da sua visão, da sua lepra, da sua caminhada e de tantas outras coisas. Mas no fim de tudo, essa mesma multidão estava dizendo: crucifica-o. E apenas um, que ele se auto-intitula. Quando vocês estavam ouvindo o livro de João, vocês viram aquela parte que fala assim: e Jesus disse que o discípulo que ele mais amava era João? Chegaram a ver essa parte? Sim ou não? Sim? Então você não ouviu João, que Jesus nunca declarou isso. Quem se auto-intitula como discípulo que Jesus mais ama é o próprio João, não é? E sabe por quê? Jesus nunca afirmou isso. Você pode ouvir João de novo, se você quiser. Ouça analiticamente. Você nunca vai ouvir Jesus dizendo assim, ó, Marilene, sabe o discípulo João? De todos, ele é o que eu mais amo. Nenhum momento Jesus diz isso, porque Jesus amava a todos. Mas João se auto-intitulava. Tanto que ele escreve, eu fico rindo quando eu escuto ele falando, mas aquele discípulo a quem Jesus mais amava, sabe por que que João se auto-intitulava assim? Porque ele se colocou nesse lugar. Ele entendeu que o amor que ele tinha por Jesus, ele foi gerado na intimidade com Jesus. Então, queridos, que nós tenhamos esse coração. Ari, é impossível, não é não. Enquanto você não aprender a negar a si mesmo, aí sim vai ser impossível. Mas eu finalizo aqui com essa frase. Certa vez, Jesus estava orando em particular e os seus discípulos estavam com ele. Se você é discípulo de Yeshua, vá para o lugar de intimidade e fique lá até que ele seja revelado a você. A gente às vezes procura soluções para os nossos problemas, enquanto Jesus está apenas nos chamando para olhar para ele. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar. Gente, eu estou muito feliz. 40 dias, Andréia. 40 dias. Meu Deus, eu estou muito feliz. E não é porque a gente está chegando no final, não. É porque a gente está andando. Aleluia! Não é? A gente se alegra nisso, queridos. A gente se alegra, sabe por quê? Porque a gente está aí rompendo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero orar, apresentando esse homem. Eu quero orar, apresentando esse homem de hoje. Daqui a pouco eu vou mandar a tarefa umas 9 horas, que eu vou agora para um compromisso, e aí eu não vou conseguir digitar, mas eu mando assim que eu chegar em casa, tá, pessoal? E a gravação também. Eu quero apresentar o homem de hoje. E, queridos, preste bem atenção. Aproveite esse ciclo fechado de 40 dias. Lembra que eu falei para vocês lerem Atos 2?
É isso aí. Lembra que eu falei para vocês no sábado para ler Atos 2, Atos 1 e Atos 2? Em Atos 1 e Atos 2, nós estávamos falando sobre o Pentecoste, lembra? Você vai ver isso. Hoje, exatamente, olha isso. Hoje, o que o Senhor me fez lembrar aqui. Hoje, exatamente 40 dias da contagem do homem, é o dia que os discípulos tiveram marcado seus olhos com Jesus subindo. E o céu dizendo: tá vendo este que vocês viram subir? É o mesmo que vocês verão descer. Então, aproveita esse dia, esse fechamento de ciclo. Todo ciclo, queridos, ele fecha, mas ele também abre uma porta. E 40 é porta. Se você chegou até aqui, talvez você parou, talvez você não parou, enfim. Hoje, faça o voto com o Senhor. A partir daqui, Senhor, nessa porta que o Senhor está abrindo, eu permaneço fiel. Eu permaneço caminhando. Eu permaneço te conhecendo. Eu permaneço me aprofundando. Olhe para a sua trajetória. Hoje, faça um tempo de retrospectiva dentro dessa contagem do homem. E veja o que foi até aqui. Senhor, foi fácil não. Mas Ebenezer, até aqui, nos sustentou, Senhor. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Ebenezer, até aqui, nos sustentou, Senhor. 40 dias, Pai. 40 dias em que o Senhor nos dá a oportunidade de permanecer, indo após ti, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo. Hoje é o dia que o Filho é revelado. E assim nós queremos caminhar, te apresentamos esse homem de hoje. E Pai, te pedimos, nos ajude a sermos íntimos e fiéis, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que o Eterno abençoe o seu dia, que o Eterno te conduza, que o Espírito Santo te conduza a esse lugar de intimidade, a esse lugar, queridos, onde você se deleita no Senhor. Que esse dia seja um dia marcado, que os seus olhos sejam marcados pela beleza do Filho de Deus. Que hoje, tudo que possa estar à tua volta perca a sua força e que você olhe para Ele. Permaneça olhando para Ele, em nome de Yeshua. E não se esqueça, você é uma bênção. Amém? Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.